mais difícil que seja para o torcedor ouvir isso, o resultado do jogo ontem foi a lógica, né? A lógica apontava para a classificação do Palmeiras por uma série de fatores, né? E ontem ficou muito claro em campo, mais uma vez, como já tinha ficado no Mineirão, a diferença entre um clube que tem um projeto de futebol e um clube que quer ganhar o próximo jogo. E existe uma gigantesca distância entre um e outro. A missão do Atlético ontem era dificílima. Dificílima. Desde que o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, foi o 11º jogo do Atlético contra o Palmeiras, com o Abel Ferreira lá, e o Atlético só ganhou do Palmeiras quando o Palmeiras jogou com o time reserva. São 2 vitórias do Atlético em 11 jogos, só ganhou quando o Palmeiras jogou com o time reserva. O Atlético não venceu o time titular do Palmeiras com o Abel Ferreira ainda, desde que ele chegou lá. E o Filipão ontem foi o 5º treinador do Atlético diferente nesse período, né? Teve Sampaoli, teve Cuca, teve Turco Mohamed, teve Kudê, aí teve o Cuca de novo, que não vou contar, e agora o Filipão. Ou seja, 5 técnicos diferentes nesse período. E a diferença coletiva entre os times ficou muito clara ontem, né? O jogo ontem, a exemplo do jogo do Mineirão e a exemplo do que a gente já esperava, do que a gente já tinha falado aqui, foi um jogo muito pautado nos duelos individuais, né? Os 2 times marcando individual, com perseguições muito longas e muito bem definidas, né? Todo mundo sabia quem estava marcando quem era responsável por marcar quem. Mas havia uma diferença brutal nos 2 times quando eles tinham a bola, né? Porque o Palmeiras tinha soluções coletivas para tentar envolver o Atlético, para tentar criar espaço, com movimentos muito bem coordenados, com ocupação de espaço muito bem definida, né? O Dudu e o Piquerez ontem fazendo a todo instante ocupação de espaço muito bem definida. Quando o Dudu vinha por dentro, o Piquerez ia por fora. Quando o Dudu estava por fora, o Piquerez vinha por dentro para confundir a marcação. Todos os movimentos do Palmeiras com a bola, ou boa parte dos movimentos do Palmeiras quando ele tinha a bola, pareciam pensados para tentar achar alguma fragilidade do Atlético, para abrir algum espaço dentro do campo, para criar oportunidades. Deixa eu dar 2 exemplos disso aí, Gris. Sim. Só para ilustrar o que você está falando. O Gustavo Gomes ou o Murilo, muitas vezes quando a bola entrava, por exemplo, no Murilo, o Gustavo Gomes, em vez de dar uma linha de passe para trás, dava na frente. Ele dava para frente e o Hulk fechava no primeiro jogo. Exato, mas aí que tá o problema. Já tinha acontecido no primeiro jogo. Mas ontem eu acho que não causou problemas isso. Não, porque depois a jogada não deu certo. Mas eu me lembro de 5 ou 6 jogadas que o Hulk fechava a linha de passe em direção ao goleiro, como se fosse uma linha de passe para um zagueiro mais recuado, e o Gustavo Gomes recebia meio que no meio campo, como se fosse um volante. Tanto que no final do jogo, não sei se foi o Edenilson ou o próprio Batalha, que roubou uma bola do Gustavo Gomes, quase que deu alguma coisa boa para o Atlético. Isso, e outra coisa, o Paulinho vinha marcar o Maicon, porque o Mike fazia quase um zagueiro na construção, o Gustavo Gomes puxava como volante, o Paulinho vinha, o Gabriel Menino virava um ala direito, porque ele sabia que o Johan ia ter que acompanhá-lo. E nos 15 primeiros minutos, causou uma confusão, porque o Paulinho não sabia se ficava ou no Mike ou no Gabriel Menino. Então, assim, pequenos detalhes que foram pensados pelo Abel Ferreira para causar um desconforto no Galo. Eu até acho que, assim, ontem o Atlético mudou um pouquinho, né? No primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo voltou até a jogar no 4-2-3-1, que foi o que fez sempre com o Filipão. Ontem jogou com 2 atacantes no primeiro tempo, né? O Johan foi um meia esquerda e o Paulinho foi um atacante ao lado do Hulk. E acho até que corrigiu o problema que causou no primeiro jogo esse movimento, principalmente do Gustavo Gomes, de sair por trás da primeira linha e receber a bola ali entre o atacante e o meio-campo do Atlético, porque no primeiro jogo essa bola entrou muitas vezes no zagueiro do Palmeiras, e aí os volantes do Atlético ficavam na dúvida se saltavam para pressionar o Gustavo Gomes ou se ficavam, e isso gerou muitos espaços no primeiro jogo. Ontem não, ontem eu acho que o Atlético conseguiu coibir o Palmeiras de jogar tanto por dentro. Obrigou o Palmeiras a jogar mais vezes por fora do que por dentro, ao contrário do que aconteceu no Mineirão. Mas ainda assim o Palmeiras tinha essas alternativas, né? De hora, o Rafael Veiga arrastou muito o Otávio para fora ali da zona central para tentar abrir espaço. O Dudu movimentou muito o Saravia dentro do campo, ora trazendo ele muito por dentro para abrir o corredor, ora levando ele muito para a beirada para abrir um espaço ali entre o Saravia e o Igor Rabelo ou o Maurício Lemos, que era um zagueiro pela direita. Ou seja, Palmeiras teve construções coletivas para gerar oportunidade e, não por acaso, gerou muitas oportunidades, né? O Everson foi o melhor jogador do Atlético no jogo. Não acho que foi o melhor em campo, mas acho que foi o melhor jogador do Atlético no jogo.
Se a gente fosse pegar, se o futebol fosse justiça, né? E a gente fosse pegar esse confronto de 180 minutos, placar justo aí talvez seria 6-0, 6-1 para o Palmeiras. Um 3-0 aqui, um 3-0 lá pelo desempenho dos dois times ao longo do jogo. Não seria, na minha opinião, nenhum absurdo. Mas o Atlético até conseguiu levar o jogo até o final e poderia ter levado o jogo para os pênaltis com a estratégia de jogar por uma bola e teve a bola para fazer isso, né? Acho que foi muito mal executada. O Atlético, de novo, se defendeu mal, deu muito espaço para o Palmeiras jogar, porque o Palmeiras não estava de novo num dia ótimo ali com os homens de frente, principalmente o Arthur ontem, acho que foi muito mal, tomando muitas decisões ruins, acabou não conseguindo definir o jogo, né? Mas enfim, uma enorme distância entre um time de futebol e um time que esperou alguém resolver o problema. Vai ser difícil, CJ, se ficar esperando alguém para resolver o problema toda vez ou outra vai acontecer, vai ter jogo que o Hulk vai fazer um gol do meio de campo de falta. Mas quem que tem que resolver então? Como é que esse problema tem que ser resolvido? Tem que começar a pensar em construir um time, né, CJ? Que foi desfeito, né? Justifique sua resposta, explique melhor. Não tem mais um time, não tem, é tudo, Atlético como é um monte, disse, é um como bololô. disse o Rafa, é tudo muito aleatório, muito esperando alguém tirar algum coelho da cartola o tempo inteiro. Né? Falta construção coletiva, pensar num projeto de futebol. O Atlético hoje não tem um projeto de futebol. Ninguém no Atlético sabe o que quer ou como quer. Quer ganhar o próximo jogo, e aí todo mundo quer, CJ. Ganhar o próximo jogo, todo mundo quer. Gente, eu vou fazer Agora, uma pergunta como aqui que vai ganhar o próximo jogo é a se eu tô pergunta que precisa ser feita. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. E tá na hora de começar a pensar em 2024. Em que sentido? Com jogadores ou com em treinador? Projeto de futebol. Qual é o plano para 2024? Mais do que se vai classificar para Libertadores, se vai classificar para a Sul-Americana, se vai brigar contra o rebaixamento. Mais do que isso, é hora de pensar o que quer como projeto de futebol. Tá vindo o SAF aí, vai ter mudanças administrativas talvez, os problemas financeiros vão ficar para trás ao que tudo indica, ou pelo menos a promessa que foi feita. Tá na hora de começar a pensar num projeto de futebol que o Atlético não tem. Então, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Ô, Cabidão, eu sei que você tá louco pra falar aí, mas diante das falas do Rafa no bloco passado e do Vinícius Gris agora, eu vou escutando, e aí eu tenho que chegar. Aposto que o torcedor também tá lá na escuta, ou tá aí na internet vendo, ou tá na TV vendo, e fica absorvendo e falando, deixa eu ver se esses caras, eu tô entendendo o que esses caras estão falando. O time do Atlético é mal treinado, gente? É isso? O time do Atlético é mal treinado? Diante das falas de vocês, o time do Atlético é mal treinado? O time do Atlético é mal gerido? É isso? É uma pergunta que eu estou fazendo mediante aquilo que vocês falaram. O Abel até deu uma entrevista ontem, ele falou que as duas grandes responsabilidades de um treinador é a parte tática e boa parte Tirei isso, do mental. Porque a parte técnica, a parte física, aí é o preparador físico, os jogadores e etc. A fala dele abre aspas, porque eu também achei muito interessante. Falo muito com os meus jogadores que defender tem a ver com caráter e compromisso, e atacar tem a ver com organização. A missão do treinador é ensinar aos jogadores o jogo, a tática. A tática é responsabilidade do treinador. A física é dos jogadores, e o mental é 50-50. Os jogadores têm que correr bem sem a bola. Hoje, se me permite, me recuso a falar apenas destes dois jogadores. Ele estava falando sobre dois jogadores que foi perguntado lá na coletiva. Eu só discordo dele um pouco quando ele fala da parte defensiva. Dedicação que ele viu, qual é a expressão que ele usa? Caráter e compromisso. Caráter e compromisso. Ok, isso é muito no formato que ele trabalha. Ele trabalha muito em perseguição. Então, quando você trabalha em marcação individual, você tem que acompanhar, no caso do Palmeiras, você tem que acompanhar, por exemplo, o Hulk. Se o Hulk jogar, a culpa é sua. Então, é dedicação, compromisso, você tem que ganhar os duelos. Na forma como ele trabalha. Mas, quando você trabalha com o time marcação setor, é puro tática. Aí, puro tática não, é tática e é o feeling do cara, né? Da hora de você adiantar uma marcação, a hora de você esperar, a hora de você pressionar, a hora de você cobrir um companheiro. Então, assim, pra mim tem muita organização na parte defensiva também, que ele não citou aí. E na parte ofensiva, você organiza um time para você possibilitar o cara ter mais de uma opção nas suas decisões. Você cria espaço, você atrai um jogador, você constrói de uma forma, gente, aconteceu isso, vamos jogar longo. Você cria soluções para o jogador, claro que lá dentro ele que vai escolher o que fazer. Mas ele sabe que ele está apertado, o time está condicionado a fazer uma coisa que foi determinada. E aí, quando você, né, na fala dele, fala que a principal função do treinador é a parte tática e mental, eu acho que o Filipão, o mental ele tem até demais, é o que me parece. Ele consegue motivar os caras, ele consegue fazer um grupo, fazer uma equipe
coletiva, no sentido de todos imbuídos na mesma função. Agora, para organizar um time, honestamente, acho que o Filipão não conseguiu organizar o Atlético até hoje. Tá. O time do Atlético é mal treinado? Mal treinado? Sim ou não? Gente, claro que é, velho. Não, Claro que porque é. mediante ao que o Claro Gris que falou é, e o Rafa claro falou, que é, eu claro tô que tentando fazer essa pô, pergunta todo aqui pra mundo deixar sabe. claro, ué. Comparar o Atlético do Cudê e comparar o Atlético do Filipão é piada. É piada de mau gosto, pô. Vocês estão aí com medinho de falar, a verdade é essa. O time do Atlético é mal treinado pra caramba. Mal gerido? É porque gestão é um negócio um pouco mais amplo, sabe? E aí a gente não tem acesso. Eu tô perguntando por causa do algumas planejamento coisas. que o Gris já mandou Pois é. pensar em Eu 2024. acho que é mais mas- mal gerido do que mal treinado. Então, mas É? eu achava. Muito mais. Você Mas acha aí mal não, aí gerido? envolve outras Muito. coisas. Mas aí, calma, é por isso que eu vou. Amplie, então. Eu vou ampliar. Com o Cudê, eu achava que tinha um plano de futebol. Né? Quando o Rodrigo Caetano chama o Cudê e fala assim: Eduardo Cudê, você aceita ser o novo técnico do Atlético? E ele aceita? Ele fala assim: o Rodrigo Caetano deve assim, ter pensado assim: nossa, agora sim eu vou conseguir continuar o meu trabalho e sair daquela onda que tava na última temporada, né? De Turco, aí vem Cuca, enfim, né? Aí sai daquela questão que a gente viu muito na última temporada. Quando o Cudê aceita, parece que o trem tava nos trilhos, né? Até que teve a derrota pro Libertad. Ali desencadeou uma série de situações, CJ, que fugiu do controle. Não tem como não fugir do controle. Só que, no desespero, e aí eu volto um pouquinho, no desespero, eu acho que o Atlético ele atropela a sua Linha de A sua raciocínio, linha de né? raciocínio, Mesmo né? O muda ponto, muito né? o projeto, né? E aí contrata o Luiz Felipe Scolari. O problema do Atlético é o seguinte, ele fez exatamente o que ele fez ano passado, nessa temporada. Teve o Cudê e teve o Turco Mohamed. Não vou discutir aqui o trabalho dos dois e não vou discutir aqui a forma que saíram os dois, tá? Os dois saíram, né? Ano passado, quem foi o tal Salvador da Pátria? O Cuca. Esse ano, quem foi o tal Salvador da Pátria? Felipão, isso. você acha que a receita foi a mesma, Foi a mesma. Eu acho até que são situações bem diferentes. mas com resultados bem parecidos? Os resultados são parecidos, mas eu acho que são situações bem diferentes, né? Porque, primeiro que assim, do Turco pro Cuca, eu não acho que houve uma quebra tão grande em termos de ideia, de modelo de jogo. A diferença pro Filipão e Cudê é bem maior do que de Turco A pra diferença do Filipão pro Cudê é brutal. É brutal. São antagônicos, né, em termos de ideia de jogo. Do Cudê pro Turco não era tão grande assim. Não foi tão grande assim, na minha opinião. E o outro ponto é que o trabalho do Turco não era bom. O time do Turco não jogava bem. O trabalho do Cudê era muito bom. O time do Cudê jogava bem. Os números estão aí para provar e a sequência do que aconteceu depois estão aí mais ainda para provar. Né? Não estou dizendo que o Cudê eliminaria o Palmeiras, que o Cudê seria campeão do mundo, que o Cudê seria campeão brasileiro, nada disso. Mas o trabalho era bom. O Atlético jogava bem. Os números eram muito melhores, os jogadores rendiam muito mais. O Paulinho está sendo duramente criticado, colocado como culpado por todos os males do Atlético depois da eliminação de ontem, porque perdeu uma chance clara, que de fato não pode perder um atacante, mas acontece. Com os melhores e com os piores. O Paulinho tinha 14 gols em 30 jogos com o Cudê. Ele era o artilheiro da Libertadores, acredito que ainda seja artilheiro da Libertadores. Com 7 gols. Não sei se foi ultrapassado, mas ele era artilheiro da Libertadores, ele foi decisivo para o Atlético estar onde está hoje. O Atlético só passou das primeiras fases, das fases preliminares da Libertadores, por causa do Paulinho, que jogou muito bem. Tinha 14 gols em 30 jogos com o Cudê. E em 11 com o Filipão ele tem um gol. Ele caiu brutalmente de rendimento. Ele mudou de posição, ele passou a jogar mais aberto do que mais por dentro, próximo ao Hulk. E os dois perderam desempenho, né? O Hulk tinha uma média de gols melhor com o Cudê e o Paulinho também. Então, assim, a diferença foi brutal. O Atlético tinha um bom trabalho, eu repito aqui. Eu entendo que o Cudê causou problemas. Já cansei de falar a respeito disso aqui. E acho que nem convém mais a gente ficar debatendo aqui a saída do Cudê, porque ela já aconteceu e isso não vai mudar. Mas o trabalho de campo era muito bom. E eu repito o que eu já disse aqui. Para mim, o trabalho de campo deveria ser o mais importante na avaliação de um treinador. Deixa eu responder o que você me perguntou. Mais ou menos, Você né, me Gris? perguntou do time mal treinado e de time mal gerido. Filipão, gestão. Boa. Eu vejo a gestão do Filipão boa. Manter os caras motivados, todo mundo comprando a ideia dele depois de vários jogos sem vencer, de vários jogos de desempenho. Gestão ok. Mal treinado, obviamente a gente não vê o treino. Mas a resposta que a gente tem no jogo é que é um time mal treinado.